Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou mostrar para vocês como um pão pode ser tão inteligente para nós e nos ensinar coisas a respeito da vida e do crescimento que a gente nem imagina que o pão consegue ensinar. Então, bom, vou apresentar para vocês nossa matéria-prima, o pão. E como eu estou no Brasil, né? Eu não estou em nenhum outro país, eu estou no Brasil. Então, o pão tradicional que a gente come aqui é esse. Esse é o pão francês, conhecido como pão de sal. Vocês notam que o perfil desse pão geralmente é ter uma fenda que realça para nós uma certa é, uma certa modelo, né? E na forma, geralmente, ele cresce assim por conta da forma com que a massa é moldada, né? A forma que a massa ela é trabalhada e é expressada pelo padeiro. O cara que é inteligente se integra nessa atividade. Só que a inteligência dessa performance na nossa vida, ela vai muito mais além e nos ajuda em muito mais do que apenas tecer o consolo no organismo de hidratar ele energeticamente. E aí eu vou revelar por quê. Mas antes eu quero mostrar um outro ator que o pão também tece, que é o expoente da aparência, né? Vocês estão vendo que o pão, esse nosso pão francês, ele também ele parece com uma batata, alguma coisa nesse sentido. Então, no pão a gente tem os tempos de pão e a gente tem vários tempos para as estações do pão e ao mesmo tempo do aproveitamento, né? E do vínculo que esse pão tece na nossa percepção sináptica colinética, a gente tem a recepção de agariar formas de aproveitar o pão em diversas receitas que nos traduz esperança e sabor. Uma delas é fazer as famosas torradinhas, né? Eu não, lembro que eu falei que parece com batata. Isso aqui é como se fosse uma batatinha frita, né? Mas é o pão é o pão torrado, aquele que vira farinha fácil, né? E aí ele adquire forma, uma barrinha, sabe? Mas aonde que eu quero chegar? Cara, eu quero chegar em tudo que você pode imaginar, principalmente em relacionado à saúde. E esse tudo eu vou apresentar para vocês no sentido de mostrar como que você pode melhorar as suas integrações perceptivas, inclusive na hora que você está estudando, fazendo apenas coligações sinápticas através do elemento do pão e a sinergismo que ele faz em relação à nossa utilização diária, o nosso vínculo empregatício com ele. Porque a gente tem muitos vínculos e então eu vou te mostrar alguns que você pode usar nas suas rotinas. É, Bom, agora eu estou compartilhando minha tela com vocês e aí eu coloquei para nós assim como título O Pão Educado, que a educação ela retraz para nós algo faz referência à modulação de relação com a matéria.
né? O educado ele consegue expedir a matemática e todas as ciências relacionadas com a matéria para poder se edificar em conjunto. E o pão, ele tem esse sentido na nossa sociedade, né? A educação, a edificação conjunta. Então, o pão como você não vê, ou só às vezes, porque o come as esperanças de uma criança. Eu coloquei esperanças porque é pressa, né? A gente geralmente come depressa e não nota essa correlação. E aí é como se fosse uma esperança, né? O pão para nós é como se fosse uma esperança. A esperança, e aí a gente vai ver quais esperanças a gente tem para com o pão. Primeiramente, o organismo. Temos um organismo vivo, e nesse organismo vivo a gente tem massa, certo? E toda a massa ela é composta de ingredientes. Então, os ingredientes eles vão agredir a massa e vão se somarem à massa, e todas as suas formas de estabelecer dessa maceira um estado mais harmônico possível na integração desses ingredientes, para poder, na hora que a gente for fazer chover pedaços diferenciais dessa massa, esses pedaços diferenciais que vão chover principalmente no nosso organismo, a partir da relação com o sangue, que passa pelo o nosso querido e às vezes corruptível amigo estômago. Por que corruptível? Porque ele é muito volátil em relação às demandas que a gente tem de experimento diário. Tudo que a gente ingere, o estômago ele tem que dar conta de algum jeito, seja líquido ou sólidos e líquidos, né? Combinações de sólidos e líquidos. E aí nesse estômago que chega essa esse retrato do alimento, dessa maceira que foi engrenada pelos ingredientes, em um alto, uma altos, é, um somatório, né, de relações, a gente viu que na microscopia dessa massa tem integrações vivas, né? Então tem microvidas que fazem expansão na massa a partir das suas fermentações, né? E olha só que descoberta. A gente sabe que a vida que existe não está mais só na vida que a gente reconhece de nós mesmos, nessa chavatura aqui, ó, de nos relacionar e nos fazer esses rodopios da nossa massa no dia a dia, para também ser uma massa e também chover massa por aí. Mas existem outros tipos de massinha, os seres microscópicos. E na integração deles na massa,
eles reagem na massa e fazem ela crescer a partir de estímulos. E a gente tem os estímulos de temperatura, né, que são para nós os graus Celsius, aqui no Brasil. E a gente tem os estímulos, principalmente os estímulos do ambiente, que acolhe temperatura nas suas relações íntimas. Ou seja, os micro-organismos aqui, eles interagem, fazem intimidades com esse conjunto de ingredientes para poder somar nessa composição uma composição melhor, um mundo melhor, uma massa melhor. E aí é o resultado do fermento. Então a gente tem esse fermento nessa massa, nesse mundo, nesse pequeno espaço, e esse espaço sendo empregado por nós e fazendo desse retrato uma atração não só na área da alimentação, quanto na alocação dessa chuva de massa. Então você coloca um pinguinho nela aqui, a gente consegue ver que ela vai acusar essa forma aqui, a forma desse objeto, que a gente comumente chama de... alguns chamam de travessa, outros chamam de forma. Depende das suas correlações sinápticas. Só que a gente tem vários tipos de formas, né? E uma delas é a forma normal, que a gente tem essa geometria de área, e nessa geometria de área a gente tem a forma, a gente coloca essas chuvinhas de massa e a gente modela essas chuvas, né? E faz desses modelos que nos cooperam intimidade para o dia a dia. E nessa intimidade a gente busca tentar controlar as nossas transações, né? E aí a gente retira desse controle as massas, né? E quando elas retiram, elas saem muito maiores. Maiores pelo quê? Pelo fato delas se atuarem com a temperatura e sofrerem o processo da dilatação térmica. A dilata, essa aqui a gente geralmente usa a lata mesmo como forma, uma lata. Dilata, ação da temperatura. Então olha só como que é tudo orgânico, ação térmica. Térmica a gente tem, para com a térmica aqui, a temperatura que faz a ação de dilatar o que? Dilatar o que está na lata. E o que está na lata para nós não é o pão. E aí esse pão se educou frente à temperatura, porque transacionou relação frente a ela e sofreu. Esse sofrimento fez ele se diferenciar das demais massas pela forma que adquiriu através dessa educação. Então, essa para nós já é a forma educada do pão, né? Esse diferencial dele. Porém, contudo e com todavia, nós temos os tempos de vida, né? Então, mais uma vez, a gente desenha o bonequinho de nós como a carinha de pão, né? E aí a gente tem um tempo de vida. Vamos fazer a chavinha aqui no tempo de vida. E essa chavinha para nós representa a forma
da nossa vida. E nessa forma, a gente coloca as chuvas de pão, né? As chuvas de pão. E essas chuvas de pão, elas vão entrar aqui, ó, e vão sempre estar assando. Diariamente, elas vão assar aqui, dependendo da onde você colocar mais ou menos chuva. O que? Chuva de macieira, chuva de pão, chuva de ingrediente. E olha só, você cheio de argolinha de chuva de pão. Para a noite, quando você for deitar e dormir, esses pães vão assar. Esses pães assando em você, eles vão acontecer os mesmos fenômenos. E olha você depois quando acorda. Sobre a edificação do pão. Você já se transformou, olha. A transformação e a educação do pão. Olha você. Você não é mais apenas uma cobrinha. Você já é uma estrutura mais sólida. Dentro de você passa o sangue. E esse sangue que passa, comentado aqui, ó, esse sangue que interage com esse pão, ele absorve todos os ingredientes novamente para poder, dentro da interação, da iteração que o sangue faz no organismo, em todas as suas voltas, ele conseguir agredir todas as vagas de dilatação térmica, de dilatar. Então, à medida que você dilata o seu corpo no dia, à noite o pão que você comeu, a massa que você comeu, vai chover sangue com pão, com massa de pão, com chuva de pão, principalmente na onde você dilatou diariamente. E é por isso que muitos de nós acordam com as cicatrizes do dia anterior. E o que são as cicatrizes do dia anterior? São os pães assados, né? São para nós esses pães assados nas localizações referentes às dilatações do dia, né? E esse vai sendo o resultado do tempo. Você tem um dia, passou 2 dias, você fez outros, e aí você vai renovando, ó. E essa vai se tornando a sua fazenda. Ó, você vai colocando as suas estacas, e se tiver que voltar, você coloca mais aqui, ó. E olha a chuva de pão destacando você e o seu sítio ativo, a sua personalidade, a sua proficiência, a sua educação em vida. Desculpa as variações de termo, mas é porque existem muitos termos para poder cooperar com isso. E nessa edificação, se você não se cuidar, agora vem os S's. Se você não se cuidar nessa rotina, nessa receita de panificação de si mesmo na vida, a gente vai entrar com a matéria do pão, que sofre diversas formulações desses tempos. Porque à medida que assou, você tem um tempo, mais uma chavinha de tempo para comer esses assados na proporção e na necessidade que você puder, né? Então, esse comer é muito importante. Comer esses pães assados, ó. Assados de noite. Vou desenhar uma assados. E aí, né, aí você, a partir do momento que assou, a gente tem o dia para comer. E esse comer, ele vai no processo de
Dilatação, comer dilatando. Mas dilatando o quê? Os músculos, estirando essas fibras aqui, olha. Você tá vendo as fibras? Dependendo dos pontos que você escolher estirar, né, na exatidão sua fisiológica e bioquímica e na sua estação de a sua estação de limites diários e possibilidades de fazer essas relações, você vai estirando e aqui, ó, e aí você vai aumentando o seu sítio ativo, vai aumentando suas cercas, né, vai conseguindo resultados maiores, vai colocando, conseguindo consumir todo o pãozinho que você assou você assou nessa dilatação aqui, ó, nesse controle de dia, de tempo, temperatura, e formou elas da forma que você quis adquirir. E vai traçando esse crescimento, né? E isso aqui vai se tornando a fibra e os canais. Essa aqui vai se tornando a área que vai digitar a floresta do seu cerebelo. Tudo isso aqui, ó, vai chover na sua cabeça, a retroprojeção das relações, porque isso aqui vai se transformar num controle, né, que através dos infravermelhos consegue trocar os canais. Que canais? Esses canais ativos aqui, ó, do seu dia a dia. Então, essa retroprojeção ela, ela, ela faz a conexão de luzes na mente, né? Nos controles ativos da mente, que foram trabalhados e curtidos a partir desses pães, desses assados diariamente, e o assado, novamente falando, depois do dia. Você vai assando e dilatando depois das maceiras que vai fazendo, né? Das engrenadas e tal. E aí, vamos entrar então nos processos da decomposição de pão. Você tem o nosso pãozinho. E nesse pãozinho nosso, você tem como comer, né? Que é o adequado. Nesse. É, e isso vai passando o tempo. Aí o tempo passou, esse pão ele pode sofrer insolação e se transformar num pão cada vez mais duro, num pão cada vez mais sem com menos hidrogênio, moléculas de hidrogênio. E o hidrogênio é o que dá a maciez no pão, né? É o que afofece o pão, né? Aquele, né? E você vê que um pão que assou, que terminou de assar, ele pode adquirir várias formas, né? Um pão depois de assado ele pode ficar mais ou menos crocante. Isso tudo faz sentido, pessoal. Mais ou menos. Dependendo da forma com que foi assado, né? Porque as reações que ele sofre na forma, ou quando está dormindo, né? Ou quando está, né, na sua cama dormindo, vai transformar esse dia, né? E aqui a gente nesse processo a gente tem da noite para o dia, né? Sempre da noite para o dia.
os riscos de pão que a gente vai fazer no dia. É, tem essas questões, né, do pão ter mais hidrogênio, que é mais fofinho, ou menos hidrogênio. Isso é assim que sai da forma, assim que acorda. Voltando aqui, e aí ele fica duro, ele vai ficando duro e essa dureza ela vai perante a perda de hidrogênio para a temperatura do sol do dia. E isso para nós é a cicatrização, sabe? Quando o sangue está cicatrizando e tá fazendo a cicatrização de feridas, ele vai ficando duro. Então você precisa de quebrar essa dureza, uma hora ou outra, né? E para quebrar você tem que mandar hidrogênio. Se você não mandar hidrogênio e você ingerir essa dureza vai cortar os seus órgãos, principalmente o estômago, né, na hora da digestão. E como a gente está elucidando não só o estômago, como foi citado como órgão que passa sangue, mas todos os órgãos que se alimentam de sangue, o componente sanguíneo frente à injeção de pão duro sem hidrogênio não vai ter uma relação boa com o órgão, não vai cooperar com o órgão, porque a transmissão de substratos vai ser muito pouca. Um pão duro é um pão que perdeu hidrogênio e é, perdeu vida também. Aí o tempo passa, e o tempo pode passar também, né? A partir desse, desse assado. E o pão, ele pode adquirir mofo, mais mofo. Mofo ou fungo. Que são organismos vivos que querem se reproduzir, né? Micro-organismos que querem se reproduzir nesse pão, fazendo de conta que esse pão é um terreno, é uma vida, né? E aí, como que isso acontece? A partir da sacola, né? A sacola que você escolhe. Então, dependendo da sacola que você escolhe para guardar o pão, do material dela, ela consegue barrar a entrada de fungos. E aí, se você não comer, o pão vai ficar duro, certo? E agora, se você escolher a sacola, por exemplo, a sacola de plástico, ele não vai ficar duro, só que ele corre o risco de pegar mofar. Pela insolação. A temperatura, muita gente coloca o pão na geladeira para conservar mais a temperatura. E aí nessa ordenada, a pessoa ela vai adquirindo uma personalidade de ela consegue saber que está fazendo isso para aumentar a vida útil do pão, né? Para impedir que ele receba a insolação e ao mesmo tempo impedir que fungos se reproduzem. Porém, o fungo depois de muito tempo ele consegue se reproduzir no pão, mesmo ele na geladeira. Porque ele vai adquirindo capacidade de se relacionar com outro fungo naquela temperatura. Porque ele vai se esforçando muito, né?
Ele na geladeira ele se esforça muito, mas ele demora mais para chegar e fazer a relação fungífera, mas ele é morfológica, mas ele consegue uma hora ou outra. Ah, tá. E aí tem todos esses detalhes. E tá vendo que são pequenos detalhes, pequenos detalhes de um pão, detalhes de me ler um pão, ler um pão. São pequenos detalhes de me ler um pão e o pão é uma receita. É, e essa seita não reitera dia após dia, num ciclo, num vínculo de impulsionar o pão, essa fendinha aqui, ó, e ou apertar ou desapertar. O que? A relação para com esse pão. E olha o quão ele pode representar, né? Na nossa chave de dia, nesse nosso eixo diário. Bom, dentro dessa performance dos pães, agora a gente vai entrar em um outro detalhe assume o espaço da linha do tempo do pão. A gente já sabe que o pão ele tem várias, ele tem os seus estados, né? Então a gente já sabe que tem o tempo de fazer o pão, tempo de fazer, tempo de fazer, tempo de comer e tempo de, você tem que fazer, comer e eu acho que é só, deixa eu ver aqui, fazer, comer e ahn, você pode ter um tempo para pensar no. Não, mas vamos pôr nessa linha do tempo, depois a gente pode fazer outras mais inteligentes. A gente tem um tempo de fazer e o tempo de comer. Tempo de fazer e tempo de comer. E nesse tempo de fazer e tempo de comer, né, a gente tem as. Dentro do fazer, a gente tem várias espécies de fazer, várias formas e condições de fazer. Porque nós vamos nos transformando a partir de quando fazemos. Então, na primeira vez que fazemos, provavelmente o resultado é um. Na segunda vez que fazemos, a gente consegue ter resultados, se preferirmos iguais aos semelhantes ou se preferirmos arriscarmos e fazer outros resultados, até conseguir se abrir mais na noite e gerar esporos, né? E esse é o tempo de fazer. E o tempo de comer, a gente tem também, a gente tem essa quantidade toda que a gente gerou. E aí a gente vai fazendo, vai exercitando o nosso ser para comer, vai exercitando para comer e vai comendo. E todas essas barrinhas, todas essas linhas de fazer,
elas podem sofrer vários tipos de modulação, né? A gente apresentou uma aqui, mas a vida ela é assim, ó. Olha como que é a vida. Ela é uma barrinha de tarefas. E todas essas barrinhas de tarefas, numa progressão, vão editar o que vai vir para cá e a forma como vai vir para cá. Mais ou menos, mais ou menos. Até que às vezes o camarada queira tentar multiplicar ou dividir essa multiplicação e fazer cada vez mais contentamento dessas operações com essa vida e esse tabuleiro de vida, né? Às vezes o camarada tenta fazer. é, Acho que eu fiz errado aqui, ó. Fazer outros tipos de operações com essas formas. Deixa eu pagar aqui para ficar mais, mais dentro do acordo que eu vejo. Hum, é, E aí o camarada, isso é a vida, esse é o dia a dia. E até ele aprender e ter, assim, não é só aprender a operar nessa, nessa estabilidade, mas é fazer, fazer, assumir essa receita a partir da confiança e competência que tem, né? Não adianta. Todas essas operações elas podem muito bem serem feitas com outras fórmulas, né? O F para nós não é a fórmula. A forma. Então existem inúmeras formas de fazer, inúmeras formas de comer. E dentro dessa prática, a sinapse do camarada, ela vai ficando assim. Ó. Esse aqui vai sendo o pão, a maceira e a chuva dos sítios ativos dele. Olha, depois de muito tempo, olha vários campos, a rede que ele constrói. Que interessante. Rede de conexões. E aí ele vai sabendo cada vez mais atuar nesse nessa forma. E essa rede, ela pode adquirir várias formas, sabe? Várias formas de rede também. A própria rede, essa própria rede aqui, ó, ela pode ter várias formas. Que incrível, né? E que rede é essa? É a rede que permite o seu cérebro retroprojetar da experiência que você fez e teve com essa receita de fazer e comer com o tempo certo, com a reiteração, estabelecer maior. Estabelecer estabelecer maiores forças de vida, né? Maior. Hum, todas essas redes, né? Voltando aqui, todas essas formas de fazer e de comer, elas vão fazendo aderências mais exatas, mais exatas, exatas nas ordenadas.
que você vai dar para comer, para fazer e para fazer a receita e o fazer de comer, a forma, né? Comer. F de forma. Forma, forma, né? Cara, agora você, você consegue ver cá para nós. Você consegue ver o pão educado, né? O pão educado, o quanto é caro esse pão. Olha só, esse pão aqui não tá com muita. Esse pão já é um velho, já tem uns 3 a 4 dias. Que ele não tá com muito hidrogênio. Ele tá perdendo hidrogênio pro sol. Esse pão, né? As migalhinhas desse pão, nós comemos. Todos os sais que tem na boca, todos os nossos líquidos ajudam a dissolver melhor essa forma de comer, né? Que tem feito, tem que comer. E eu vou comendo. E a forma de eu comer é principalmente mastigar e depois relacionar aquilo que eu comi com várias outras expressões de comer a vida e comer as energias da vida, vão fazer o meu corpo estirar diferenciais. Todas essas estirações que comeram pão à noite quando dormir, elas vão receber mais massa que foi feita durante o dia nessas redes de conexões. E vão remassear esses espaços. Porém, toda vez que você acorda, esses passos estirados, eles vão estar com o pão saindo do forno, né? O pão, quando ele sai do forno, ele precisa de um tempo para esperar a temperatura baixar. E a partir da temperatura baixando, ela se modelar e se integrar com a ajuda da água, né, dos hidrogênios e oxigênios, né? H2O. Com a ajuda dos hidrogênios e oxigênios, você acorda, bebe a sua água, toma o seu banho. E aí, esse pão que estava pronto, ele vai assumir melhor adequação nas fibras que foram estiradas. Para todas aquelas célulazinhas, aquelas tirazinhas que comeram todo o pão que lhe chegou através do sangue. Comeram todo, que até se estiraram, tiveram que se estirar perante a ejeção de pão, de açúcares que chegou na região. E aí tem que tomar esse cuidado diariamente, porque, como vocês viram, a gente tem a receita do pão, né? E as formas e toda a educação do pão, mas não é só do pão que vive o homem, né? A gente tem as receitas de se relacionar com as pessoas e a educação que é dada a esse expediente e a rede neural que admite e gera dessa relação, né? Então, essa é só um pedacinho de rede, um pedacinhozinho de rede que está aqui, ó. E nesse pedacinho de rede a gente não pode fazer várias variações de rede, conforme a gente vai utilizando e acendendo essa redezinha. Agora a gente tem vários bloquinhos de rede como essa que eu estou te mostrando, da educação do pão, para poder fazer nas operações diárias. Elas incluem os pães, né, as operações, as receitas de conversar com as pessoas, as receitas de estudar, porque você precisa de receitas para estudar também. A receita, ela é o padrão, ela é aquilo que consegue te indicar novas performances e reiteração das performances que já deram certos na sua equidade, na sua exatidão de sentir bem em frente a elas, né?
e você precisa de receitas até para escolher. Porque olha só bem, a gente escolhe tudo que é exato em vida. E o exato, ele é um perfume, ele cheira bem, costuma, né? Costuma meramente cheirar bem, ou precisamos trabalhar para que ele cheire bem ao nosso organismo. O, o, a receita, ela é olhar, a escolha é olhar, né? A escolha é olhar. Você escolhe olhar para aquilo que te envolve e exatifica um olhar saboroso ao seu organismo. Aquilo que você olha e não é, você precisa de força para olhar. Você precisa de criar força para olhar. E isso é escolha. A gente escolhe escutar. A gente escolhe escutar e às vezes quando a gente não escolhe, a gente precisa de se forçar para conseguir escutar bem até que dessa escuta a gente consiga receitas mais adequadas, né? Então a gente tem para o olhar uma rede aqui. Para a relação com o pão, uma rede. Para a relação com o ouvido, com a boca, contato. E aí, dentro dessas relações, a gente pode criar várias outras de combinações. Inclusive, a gente pode combinar todas essas que eu falei com uma central e fazer danças sinápticas, danças colinérgicas pelas essas redes. E é isso que a tecnologia ela tenta traçar para nós numa facilitação, né? Porém, que você quer tecnologia mais exata do que ser humano e trabalhar esse ser humano se relacionando com a sua humanidade para com essas coisas, porque a se a relação que eu tenho com a tecnologia é só uma redezinha, não faz sentido eu só ficar martelando essa redezinha e esperando que ela faça um trabalho bom para todos, né? E eu faço que não, eu vou só bater aqui na redezinha do trabalho com a comunicação, com a tecnologia abstrata, né, desse material e ficar vendo assim que vai dar certo, né? Isso é o componente todo. Não, isso é errado porque o corpo ele precisa de receitas até para esse movimento, porque é, tudo isso é fibra, é rede e é suporte. E tudo isso precisa de ser trabalhado nesse slide aqui, ó. Vocês lembram daquele camarada que fazia propaganda para Pirelli? O homem cheio de pneu? É mais ou menos esse aqui, ó. Esse homem cheio de pneu, ele precisa de movimentar, né? Não adianta vocês ficar só sentados. Você precisa de movimentar para todos esses pães serem realmente esses pães sofrerem a correta tempo de forno e que é dormir, né? O correto tempo de forno para cada um e sejam saboreados bem, porque você não vai querer comer, o seu organismo ele vai rejeitar a massa que não teve tempo de forno bom. Ela não vai aderir, ela não vai criar essa aderências nas suas exatificações e você vai se tornar uma pessoa inexata, uma pessoa que não concorre e não faz você não corre você não é correr, você não pratica quando você está fazendo fazer melhor, né? Buscar desses parâmetros do que você já fez. E aí você se engana e vai se automutilando. Fazendo o quê? Desativando, desatificando, desestimulando, até que você perca a aderência e comece a escorregar
em todas e qualquer plataformas que você for realizar a relação. Vai então aí, então, meu conselho, né? Vou passar de novo. Essa é a educação do pão que eu tenho para te passar nesse dia de hoje. Espero que vocês reconheçam o pão que chegou para vocês e chega diariamente, e valorizem o profissional também. Todos os pães vivos e exatos que buscam exemplificar e buscam, né, ajuda, esperança, né? Ô Senhor, dá um pouquinho de esperança aí, buscam nas suas relações se exatificarem, e buscam não perderem essa exatificação. Então, o professor ele trabalha ajudando o aluno a aderir e gerenciar essa exatificação dessa receita. Os pais, os avós, todo mundo preocupado com isso. Tá todo mundo se respondendo frente a essa gestão. Então não faz sentido a gente percorrer na exatidão a inexatificação de insultar alguém perante a sua dificuldade frente ao consumo das receitas que são necessárias para estabelecer vínculos de relação melhores para com as coisas. Precisamos de ajudar-nos, né? A receita está pronta. Por que não faz mais divisões, né, ou multiplicações? Porque não, né, não aceita que todo mundo merece, né? Porque finge, ó, vou te falar uma coisa, todo mundo merece, mas tem gente que finge de bobo para merecer mais do que as outras pessoas. E isso elas fazem porque elas têm um grande controle dessas receitas e acabam receitando para essas pessoas a esperteza incoerente, inexata. E aí nesse fingir de bobo, isso falando para o outro ser esperto, o outro acaba pagando esse finge de bobo para ele ir assim perdendo o que já tem e não conquistando o que poderia ter. E aí a sociedade começa a achar que isso é normal, que isso é certo. Isso não é normal, isso não é certo. Todo mundo merece, todo mundo, né, merece o pão, todo mundo merece ter esse prazer, essa igualdade, né? E desmerecer esse merecimento é você fazer acusações e não trabalhar para com esse merecimento. É você fingir de bobo, fingir que não vê que merece, né? Tentar colher justificativas para você continuar fingindo de bobo e falando que o outro não merece ou que o outro merece só se ele fizer assim, assim, assado, sendo que a, a, a forma dele fazer e a forma dele consumir é totalmente outra. Ele é um outro organismo, ele é uma outra complexidade. Por mais que a gente viva em sociedade. Então vejam e abracem isso, né? Para que nossas correlações familiares não sejam desapegadas e percam aderência pela nossa necessidade de correr atrás de sucesso na vida. Porque o sucesso na vida já é viver. Sucesso na vida já é poder procurar formas melhores de fazer e formas melhores de comer. Não tem outro sucesso na vida, né? Em todas as relações, né? Não existe. Isso é gente boba se fingindo de boba para pegar a massa sua, né? Pegar dinheiro seu, né? E aí, poxa vida. Deus ajude e a educação e que o pão educado possa aparecer para nós e nos ajudar, né? Principalmente no meio ignorante, no meio de bobos que a gente vive. E que a gente não precisa se tornar um bobo dessa corte para poder
fazer o que a gente precisa comer no dia. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui então. Espero que vocês consigam ter compreendido a educação do pão e que o retrato, né, essa graça, a engrenagem engraçada que eu tentei trazer para nós aqui no dia de hoje, possa envolver todas as suas relações que necessitarem desse tipo de sistemática para ver e convencer relações e se tornar é, menos bobo, né? Que é a analogia que eu fiz, e mais esperto, mais compreensível com a realidade que todos nós vivemos, né? É isso, fica aqui um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!